Êxodo capítulo 21 e o verso 5 em diante diz assim: Porém, se o escravo expressamente disser: Eu amo o meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu senhor furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. Amém. Graças a Deus por sua palavra. A Declaração Universal de Direitos Humanos reconhece como um direito fundamental de todas as pessoas a liberdade. Essa é uma palavra poderosa, liberdade. É algo que expressa um desejo de todas as pessoas. Eu diria que é uma das palavras mais desejadas da nossa geração. As pessoas querem ter liberdade financeira, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Tem gente até que quer ter liberdade para ser o que ele quiser. Liberdade. Uma coisa que de fato é um desejo de todas as pessoas, e além disso, as pessoas celebram como um grande ganho, um grande feito, dos pilares da sociedade moderna. Porém, para muitas pessoas, liberdade passou a significar não depender, não se comprometer, não se prender a nada. Para muitas pessoas, ter liberdade é manter portas abertas, evitar vínculos definitivos, preservar sempre a possibilidade de saída. Para muitas pessoas, liberdade é não ter compromissos duradouros. E é exatamente aí, neste ponto, que o texto que lemos nos desconcerta. Estamos no livro do Êxodo, é o livro da libertação. Deus acabou de libertar toda uma nação da escravidão no Egito. E agora no capítulo 21, quando Deus vai estabelecer, ou está estabelecendo as suas leis, Ele fala sobre um escravo que não quer ser livre. Alguém que tinha o direito legítimo de ir embora. A lei o ampara, a oportunidade está diante dele. No entanto, contra toda a expectativa de pessoas como nós, ele diz: eu não quero ser livre. E aí a pergunta que nós precisamos fazer é: o que leva alguém a renunciar a um direito legítimo para escolher pertencer? E nós vamos refletir nesta noite sobre esse texto e falar sobre alguém que decide, por amor, pertencer em vez de ser livre. Se você ler o texto desde o primeiro versículo, Deus está tratando sobre uma questão que não quer dizer que Ele aprove a escravidão, mas que Ele a regulamenta, porque era algo que já existia no mundo antigo. Mas o que nós vamos ver é que alguém faz uma escolha movido por um motivo maior. A causa comum para a escravidão no tempo antigo era você ser dominado por outro povo. Era capturado em conflitos, levados para outro lugar, se tornava escravo. Israel passou por isso no cativeiro. Mas aqui o texto fala de um escravo que foi comprado. Então as razões eram outras. A principal razão por que alguém era comprado como um escravo é como uma forma de pagar uma dívida. Alguém tinha uma dívida grande, não tinha como pagá-la, e ele seria
levado como escravo, ou alguém da sua família. Lembramos da história da mulher cujos filhos iam ser levados como escravos, lá no segundo livro dos Reis, capítulo 4, porque o seu marido havia falecido e deixado dívidas. Também era possível, quando alguém estava numa fome extrema, quando alguém não tinha com que nem sustentar a si mesmo, ele se vendia como escravo. No livro de Gênesis, capítulo 47, quando a fome apertou o Egito, as pessoas não só entregaram suas terras primeiro, mas depois venderam-se a si mesmas para o faraó, como escravas, como servos, para poder se manter. No capítulo 22 do Êxodo, se alguém era pego furtando alguma coisa, mas ele não tinha como restituir aquilo que ele levou, ele também poderia ser levado como um escravo. Porém, na lei de Deus, essa servidão ela era temporária. Ele poderia servir por 6 anos, mas no 7º ano o escravo seria libertado. A liberdade era a regra, era um direito garantido por Deus. Aquele que havia comprado aquele escravo não poderia mantê-lo cativo. No 7º ano a porta estava aberta e a liberdade era algo que era direito daquela pessoa. Mas Deus diz, contrariando essas expectativas, alguém vai chegar e vai dizer: eu não quero ser livre, eu não quero ir embora, eu não quero sair daqui. Ele não está forçado, ele não é enganado, mas apesar de conhecer a liberdade, ele escolhe o vínculo, ele escolhe pertencer, ele escolhe permanecer ali, e não é por medo, não é por coação, mas por uma motivação muito maior, por causa do amor. Aquele homem diz: eu amo meu Senhor, eu amo minha família, e eu não quero ir embora, eu não quero ser livre, eu prefiro pertencer a esta casa. Agora pense comigo, como deveria ser bom o mestre, o dono, o patrão desse homem. Como esse mestre deveria ser uma pessoa boa, para ele preferir a servidão à liberdade. Ele deveria ser alguém justo, bondoso, provedor. Ele era alguém que protegia. Aquele homem não estava numa prisão, ele estava num lar. Aquele servo olhava para a sua vida, que sob a liderança daquele homem era exercida. Ali ele encontrou esposa, ali ele teve filhos, ali ele construiu uma família. E agora, como resposta à bondade que ele havia recebido, ele diz: eu não quero ser livre. Eu amo meu Senhor, eu amo a minha família, eu quero permanecer. Isso é extraordinário, queridos irmãos, porque quando olhamos para este texto, entendemos: a fome podia fazer de alguém um escravo temporário, a dívida podia fazer de alguém um escravo temporário, o roubo, o crime poderia fazer de alguém um escravo temporário, mas somente o amor poderia fazer de alguém um servo permanente, um servo eterno, um servo que permaneceria para sempre naquela casa. Aquele homem diz: eu amo meu Senhor, eu amo a família que Ele me deu, e eu não quero sair livre. Esse tipo de atitude nos mostra algumas questões que contraria a visão de muitas pessoas nos dias de hoje. Muitos compromissos não são prisões, são laços de amor que nos prendem. Hoje muitas pessoas pensam até nos compromissos mais básicos como sendo prisões. Você já certamente ouviu alguém dizer: vai casar, vai se enforcar, vai se prender,
vai ficar preso, não tem mais saída. Alguém pensa estar num único lugar, estar preso. Pertencer a um único lugar parece que é algo ruim, porque nós vivemos numa cultura de mobilidade permanente. As pessoas querem ter relações descartáveis. As pessoas querem ter contratos provisórios. As pessoas querem até ter uma espiritualidade sem raiz. Hoje eu estou aqui, amanhã talvez eu vá para outro lugar. Mas esse texto confronta esse tipo de entendimento, porque ele nos lembra que pertencer a um bom Senhor por amor não é escravidão no sentido pejorativo da palavra, mas pertencer a um bom Senhor é na realidade estar livre para decidir amar aquele que merece o nosso amor. Aleluia. Quando o amor esfria, o serviço se torna pesado. Mas quando o amor governa o coração, alguém serve como voluntário e serve com alegria. E aí nós precisamos olhar para essa situação e perguntar a nós mesmos: se Deus é um Senhor tão bom, se Jesus é um Senhor tão maravilhoso, será que estamos servindo a Ele por amor, ou estamos nos sentindo obrigados a alguma coisa? Eu preciso fazer uma pergunta a mim mesmo. Se eu não tivesse na escala de hoje, eu viria ao culto? Eu preciso fazer uma pergunta a mim mesmo. Se tirassem meu cargo, eu ainda estaria disposto a servir? Se não fosse apenas uma rotina religiosa, um costume, eu estaria disposto a servir ao meu Senhor? São perguntas que provocam a nossa alma, mas é para nós entendermos, queridos irmãos, há uma liberdade maior do que aquela que o mundo prega. É a liberdade que nós temos de servir com alegria aquele Senhor tão maravilhoso, que nos amou primeiro, que nos comprou e agora pode nos libertar de tudo. Mas nós dizemos a Ele: eu amo meu Senhor, eu quero servi-lo de coração. Aleluia. É maravilhoso porque esse escravo não diz assim: eu não quero ser livre porque eu sou bem tratado, eu não quero ser livre porque eu sou mimado aqui, eu não quero ser livre porque eu tenho regalias, eu não quero ser livre porque aqui eu sou importante. Ele não diz: eu não quero ser livre porque aqui as pessoas me valorizam, mas ele diz: eu não quero ser livre porque eu amo o meu Senhor e as coisas que Ele me deu, e eu quero servi-lo de todo o meu coração para sempre. Um escravo que tinha uma dívida, ele podia dizer: eu sirvo porque devo. Um escravo que estava ali porque não tinha com que se manter, ele dizia: eu sirvo porque eu preciso. Mas este homem tinha a porta aberta diante de si, e no entanto ele diz: eu sirvo porque eu amo o meu Senhor. Aleluia. Hoje, infelizmente, queridos, vivemos um tempo de uma espiritualidade líquida. Pessoas que têm relações descartáveis, espiritualidade sem raízes. Mas o servo deste capítulo 21 confronta essa ideia de que liberdade é não se prender a nada. Ele nos mostra que vínculos profundos são formados pelo amor que temos ao Senhor, e não por causa de obrigações que nós temos com as pessoas. Hoje há muita gente pulando de igreja em igreja
para não lidar com frustrações. Mas esse texto nos convida a repensar o conceito de liberdade e entender que a comunhão é fruto do amor que recebemos e que nós demonstramos ao nosso Senhor. Quem ama permanece, quem ama serve, quem ama decide ficar, quem ama se apega ao Senhor, quem ama diz: eu não quero ser livre, prefiro servir do que a liberdade que alguém oferece, porque nós percebemos, queridos, que a solução de Deus para nós não é a liberdade vazia que o mundo oferece, mas o pertencimento gerado pelo amor. Vivemos dias em que o divórcio parece tão fácil, é uma solução rápida. Amar é decidir permanecer, quando sair seria mais fácil. Porque também precisamos entender uma coisa: nenhum ser humano é autônomo. Não existe ninguém que não sirva a outro. O que se acha livre é um falso livre. O homem que se acha mais livre e acha que pode usar a sua vida como quiser, e vive de balada em balada, e vive atendendo a todos os desejos da sua carne, esse é o maior escravo que existe. Paulo, em Romanos capítulo 6, nos diz que os homens são escravos do pecado. E alguém que acha que não é assim, mas se torna escravo do dinheiro, escravo dos vícios, escravo do ego, escravo de alguma coisa. Então, na realidade, a pergunta não é se eu sou servo, mas a pergunta é: a quem eu desejo servir, a quem eu decido servir. E hoje nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus e poder, como este homem, declarar: eu amo o meu Senhor e decidi servi-lo com alegria, decidi entregar a minha vida a Ele. É uma escolha motivada por algo muito maior do que a liberdade que o mundo oferece. Aquele escravo chegou o dia de ser livre, mas ele diz: não, eu amo meu Senhor, não quero ser mandado embora livre. E aí então a segunda coisa que nós percebemos no texto é que é uma escolha não apenas motivada por um sentimento maior, mas é uma escolha confirmada publicamente. Aquele homem era levado pelo seu Senhor até a presença dos juízes, dizem os textos. Porém, uma coisa interessante aí, porque a palavra que é traduzida na maioria das versões por juízes é a palavra Elohim, a palavra que em Gênesis é usada para falar de Deus. Algumas versões em inglês dizem que o homem era levado a Deus, mas se ele fosse levado aos juízes, a coisa não fugia da ideia principal, porque os juízes em Israel, eles eram representantes de Deus, eles julgavam segundo a lei de Deus. Mas o fato é que aquele homem é levado até a porta da cidade, ou quem sabe até a porta do templo. Ele é levado até ali e diante de todas as pessoas, aquela sua escolha seria validada. Entenda, a escolha de permanecer servo, ela era em primeiro lugar pública. Não era um acordo entre quatro paredes. Aquele homem não tinha vergonha de dizer a quem pertenceria a partir de agora. Não era apenas algo entre ele e o seu Senhor, mas diante de todas as pessoas. Ele era levado até uma porta, a sua orelha seria encostada ali, carne contra madeira, e alguém pegava um furador, uma sovela, uma peça de metal, e aplicava ali com força para furar a sua orelha. E aí também entendemos que essa decisão não só era pública, mas ela era marcante.
dolorosa. A submissão verdadeira custava alguma coisa. A submissão era algo que era feito diante de todas as pessoas, e agora era marcado definitivamente. E é isso que nós entendemos na Bíblia sobre o amor. Amar não é um voto impulsivo. Servir não é uma decisão temporária. Aquele homem decidiu ficar para sempre, e a sua decisão era pública, e nós precisamos trazer isso para a nossa realidade e entender também. Quando nós decidimos servir a Jesus, as nossas decisões precisam ser públicas, precisam ser decisões sérias diante de todas as pessoas. Seguir a Jesus não é apenas uma escolha emocional, mas uma entrega consciente feita diante de Deus. É algo que confronta uma decisão rasa, é algo que vai de encontro a alguém que decide sem compreender o custo do discipulado. Deus, queridos irmãos, exige das decisões mais importantes da nossa vida que elas sejam tomadas com seriedade e que sejam publicamente confirmadas. Sabe por quê? Porque uma fé que não custa nada não vale nada. Uma fé que não muda nada não é fé de verdade. O amor verdadeiro para com o Senhor precisa ser algo confirmado diante de todas as pessoas. Até porque, quando aquele homem vai até o espaço público, e ali ele diz: eu não quero ser livre, eu quero servir a este Senhor para sempre. Esta sua decisão pública honraria publicamente o Senhor deste escravo, porque ao fazer isso, as pessoas certamente olhariam e diriam: o Senhor deste homem é muito bom, o Senhor desse escravo é tão cuidadoso, o Senhor desse escravo é um protetor. Imagine alguém abrir mão da liberdade para ficar com ele para sempre. Isso honraria. Ao ter a sua orelha furada diante de todos, aquele servo estaria dizendo: eu amo o meu Senhor porque Ele cuida de mim, porque Ele me dá coisas maravilhosas. Eu amo o meu Senhor porque Ele é meu protetor, Ele me chamou para morar com Ele. Ali não virou uma prisão, é um lar, é um lugar de respeito, é um lugar em que eu recebo coisas maravilhosas, e eu decidi servi-lo para sempre. Aleluia. Quando um crente confessa a sua fé publicamente, ele está dizendo a todas as pessoas: eu tenho um Deus maravilhoso, eu tenho um Senhor extraordinário, eu tenho um Senhor que cuida de mim, aleluia, de maneira extraordinária. Jesus chama os seus discípulos para servi-lo de uma maneira pública, queridos irmãos. Essa fé que é vivida apenas no íntimo, sem uma expressão visível, ela é estranha ao Novo Testamento. Hoje, às vezes, você vai falar de Jesus, alguém diz: eu já tenho Jesus, eu já sirvo a Jesus. Mas se as pessoas não sabem disso, se você não é conhecido como um servo de Jesus, a pergunta que precisa ser feita é: há um compromisso público nesta fé? Às vezes alguém brincando fala daquele crente que é o crente 007, o agente secreto. Ele é crente, mas ninguém sabe. Ele é crente, mas ninguém ali viu-o confessar essa fé, contrariando essa atitude sem compromisso, sem coragem.
Há um homem aqui que nos ensina que decisões profundas precisam ser tornadas públicas. Há um homem aqui que nos diz: quando eu decido servir, eu preciso publicar para todo mundo saber quem é o meu mestre, quem manda em mim, quem decide a minha vida, a quem eu resolvi entregar o meu amor, o meu coração. Aquele homem vai até o espaço público e tem a sua fé, a sua orelha furada para confirmar: agora eu sirvo a este Senhor publicamente por amor. Aleluia. Quem tem acompanhado as notícias tem visto algumas vezes como grupos radicais têm investido contra cristãos em países de grande perseguição religiosa. O ano passado, igrejas foram atacadas, queimadas. Há um pouco de tempo atrás, o grupo ISIS, grupo extremista islâmico, capturou 21 cristãos e lhes deu a oportunidade de proferir palavras de recusa da sua fé. Disse a eles: se vocês negarem Jesus e se declararem muçulmanos, serão poupados. Todos aqueles 21 trabalhadores que haviam sido capturados no deserto da Líbia disseram: eu prefiro servir a Jesus, eu prefiro permanecer, eu prefiro ter uma fé proclamada, eu prefiro continuar servindo a Jesus a custo de suas vidas. Eles poderiam ter negado Jesus, mas optaram permanecer fiéis, mesmo diante daquela cruel escolha que tinham diante de si. E a pergunta que nós precisamos fazer é: nós temos uma fé pública, reconhecida, comprometida? Porque talvez você não passe por situações extremas como a destes homens, Deus abençoe que não. Mas ser crente muitas vezes é enfrentar o escárnio de alguém, a zombaria de alguém, o cancelamento de alguém, é alguém excluir você da vida ou da rede, é alguém zombar da sua fé. Mas Jesus, o nosso Senhor, Ele nos convidou dizendo: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O discipulado não é anônimo, nem pode ser superficial. Ele é assumido diante de Deus. E aqui está um modelo para nós. Alguém que vai à praça pública, alguém que ali é marcado, alguém que ali diante de todos diz: eu amo meu Senhor é extraordinário, meu Senhor cuida de mim, meu Senhor é muito bom, meu Senhor é meu provedor, meu Senhor é meu protetor, e eu escolhi servi-lo para sempre. Publicamente eu declaro isso. Como tem sido a publicação da minha fé, da sua fé? A pergunta que alguém fez um dia é: se você fosse acusado de ser um discípulo de Jesus, haveriam provas suficientes para condená-lo? Se você fosse acusado de ser crente, alguém olhando as suas redes sociais comprovaria este fato? Se você fosse acusado de ser um cristão verdadeiro, alguém ao ver a sua caminhada, ao ver as suas palavras, ao trabalhar com você, a viver com você, a conviver, a morar vizinho a você, alguém comprovaria este fato? São perguntas que nos incomodam, não é? Mas não incomodava aquele homem publicamente ser declarado servo daquele Senhor, porque ele o amava e porque ele desejava honrá-lo publicamente. A última coisa que o texto nos chama a atenção
é que aquela escolha não só era motivada pelo amor e publicamente comprovada, mas ela traria uma marca de pertencimento que duraria por toda a sua vida. Aquele homem seria encostado a sua orelha na madeira, e uma ponta de ferro furaria, e ele sairia dali com aquela marca para sempre, para dizer: eu sou um escravo de orelhas furadas, eu sou um servo que decidi ser servo por amor, eu sou alguém que decidiu servir puramente por uma escolha motivada pelo amor. E é interessante porque era a orelha que era furada. A orelha é um símbolo da escuta. Alguém entende então que aquele homem estaria não só recebendo uma marca, mas dizendo: a partir de hoje eu só escuto o meu Senhor. A partir de hoje eu vou escutar. E escutar na Bíblia não é apenas ouvir, mas escutar na Bíblia é obedecer aquilo que o seu Senhor diz. Quando você lê o Salmo 40, ele começa dizendo: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Depois ele vai dizendo o que Deus fez por ele: tirou-me de um charco horrível, colocou meus pés sobre a rocha. Ele fala sobre as muitas maravilhas que Deus tem operado, mas quando ele chega adiante, ele diz: sacrifício e oferta não quisestes, as minhas orelhas furaste. Outra versão diz: os meus ouvidos abristes. E agora ele continua dizendo: eis aqui eu venho, no rolo do livro está escrito de mim: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Ao ter a sua orelha furada, aquele servo estaria não somente dizendo: eu pertenço, mas agora ele estaria dizendo: eu obedeço ao meu Senhor, eu ouço o que ele diz. E na nova aliança, queridos, também há marcas visíveis para aquele que decide servir ao Senhor. Essas marcas não são mais no corpo, mas essas marcas são no caráter, essas marcas são na obediência, no testemunho. As marcas que nós precisamos demonstrar hoje é a fidelidade quando ninguém vê, é o compromisso mesmo diante de perseguição, é a pureza em ambientes corrompidos, a perseverança, a integridade em decisões que precisamos tomar. Mas a decisão de seguir a Cristo como a daquele servo é uma decisão que precisa permanecer por toda a vida. Quem pertence a Cristo precisa estar submisso a Ele por toda a sua vida, por toda a sua história. O apóstolo Paulo, entendendo isso, ele vai declarar para as pessoas em Gálatas capítulo 6 e o verso 17: ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Para Paulo, essas marcas poderiam ser também externas, cicatrizes da perseguição, mas as principais marcas era algo que estava no seu coração. Ele está falando contra alguém que exigia uma marca externa, e a palavra que Paulo usa era a mesma palavra usada por uma marca de propriedade, a marca que dizia que alguém pertencia a outro. Mas essa marca de Paulo não era apenas um ritual externo, mas era o resultado da decisão de seguir a Jesus, que impactaria toda a sua vida. Aleluia. Vivemos em um mundo que as pessoas pregam liberdade de fazer qualquer coisa, e o homem que se considera livre age de acordo com essas crenças. Aproveite as oportunidades, ganhe dinheiro com qualquer coisa, tudo é negócio. Se surgir oportunidade, saia com outras mulheres, ou saia com outros homens, dizem as mulheres.
Você é livre. Há países hoje que até as mulheres têm um dia na semana para fazer o que quiser, ou um dia no mês para fazer o que quiser. Mas quando nós olhamos para as exigências de Cristo, aqueles que decidem segui-lo, Ele vai dizer: eu poderia fazer, mas eu não faço, porque eu decidi servir ao meu Senhor. Eu sou um escravo de orelhas furadas. Eu sou alguém que decidi, por amar o meu Senhor, obedecer a Ele e fazer a sua vontade. Aleluia. Talvez essa não fosse a palavra que você estava precisando ou pensando em ouvir hoje, mas esta palavra é para nós entendermos, queridos irmãos, que ao assumir o compromisso com Jesus, primeiro nós temos 1000 razões para isso. Ele nos amou primeiro, aleluia. Porque nos amou, Ele cuida de nós. Porque nos amou, Ele faz coisas maravilhosas na nossa vida. Um dia, aleluia, aquele que é o maior de todos, mas que se fez servo por amor a mim e a você. Um dia, Jesus veio a esta terra e por amor a mim e a você, Ele se entregou. Um dia, a sua carne foi colocada contra a madeira, e não era a sua orelha. Um dia a sua carne foi colocada contra a madeira, e alguém pegou uma ponta de metal. Não era só para fazer um furinho na sua orelha. Ele foi traspassado pelos cravos. Ele foi pregado na madeira. E ao fazer isso, ele estava declarando publicamente: eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. E por amor a mim e a você, Ele se fez o servo de todos. Ele se deixou marcar, aleluia, para dizer: eu amo os meus discípulos, eu amo todos os homens, eu amo mesmo aqueles que me rejeitam. E em seu amor, Ele demonstrou o quanto Ele é maravilhoso e o quanto Ele nos dá coisas extraordinárias. Quantos aqui já experimentaram o amor de Jesus? Quantos aqui já experimentaram a graça do Senhor? Aleluia. Agora a mim e a você, Ele nos convida para sermos servos, não porque somos forçados a isso, mas porque nós buscamos vínculos que dão sentido à nossa vida. A liberdade mais profunda não é a autonomia, mas a entrega amorosa ao verdadeiro Senhor, que sabe cuidar daqueles a quem Ele ama. Aleluia. Fique de pé comigo, por favor. O grupo de louvor pode chegar-se aqui. Contra todas as expectativas do mundo moderno quanto à liberdade, aqui há um servo que escolheu permanecer na casa do seu Senhor, porque encontrou um Senhor digno do seu amor, porque encontrou alguém que já demonstrou cuidado com ele, porque encontrou alguém que era melhor do que a liberdade. Na nova aliança nós somos confrontados com esta mesma decisão: usar a liberdade para viver para nós mesmos, ou usá-la para entregar a vida àquele que já nos amou e que já demonstrou esse amor publicamente, com uma entrega que é pública, dolorosa, mas que é definitiva por cada um de nós. Houve um dia que um discurso de Jesus deixou as pessoas incomodadas, como talvez alguém esteja aqui nesta noite. Jesus disse: quem não comer da minha carne não pode permanecer. Alguém foi embora, e Jesus olha para os 12, para os apóstolos, lá em João capítulo 6, e diz:
Vocês também querem ir embora? Você percebe que Jesus não obriga você a ficar? Você percebe que Jesus não me força a estar aqui? Vocês querem ir como os outros? Vamos! E Pedro diz assim: Senhor, mas para quem nós iremos? Para quem iremos nós? Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus, Tu tens as palavras de vida eterna. Não há outro Senhor melhor, não há outro mais digno do nosso amor, não há outro com quem nós queremos estar, não há outro que vale a pena permanecer, aleluia. E essa é a decisão que nós precisamos cada dia tomar, como este homem dizer: eu amo meu Senhor e eu quero permanecer servindo a Ele. Se entrou alguém aqui nesta noite que ainda não tomou a sua decisão por Jesus, talvez você esteve pensando até hoje: eu sou livre, eu sou livre. Não, você é servo, servo de uma vida sem sentido, servo de vícios ou hábitos que você acha que satisfazem a sua alma, mas só levam você cada vez mais para uma vida sem propósito, sem sentido. Mas hoje eu quero te convidar a tomar a decisão mais importante, a de escolher um Senhor que vale a pena, a escolher um mestre que te ama. Ele já provou este amor, e você hoje, por escolha, dizer: eu quero servir a esse Senhor, eu quero servir, agora eu o amo, agora eu quero pertencer a Ele. Alguém nesta noite que ainda não tomou a decisão pública de servir a Jesus, ou se um dia tomou essa decisão, depois saiu da casa, abandonou o relacionamento e nesta noite quer voltar para Jesus. Se há alguém que quer confessar a Jesus como seu Salvador ou voltar para Jesus, dê um sinal assim com a sua mão. Nós queremos orar por você. Ou venha aqui à frente. Jesus te ama, aleluia. Ele já provou este amor, e porque provou este amor, Ele agora é digno do nosso amor. Todos já são crentes aqui. Quem já é crente em Jesus, quem já serve a esse Senhor, levanta a sua mão, sustenta a sua mão aí, aleluia. Se alguém que não pôde levantar a mão está junto de você, convide-o com muita tranquilidade a tomar essa decisão. E se você já é crente, se você já serve a Jesus, hoje é aquela noite de nós reafirmarmos a nossa escolha. É a noite de nós entendermos: eu não estou aqui porque me deram um cargo, eu não estou aqui porque eu estou na escala, eu não estou aqui porque aqui eu sou importante, eu não estou aqui porque eu não tenho escolha, eu não estou aqui por uma razão qualquer, eu não estou aqui porque meus pais me trouxeram, eu não estou aqui porque eu já me acostumei. Eu preciso sair daqui com uma decisão cravada no peito nesta noite: eu estou aqui porque eu amo o meu Senhor, aleluia. Eu amo aquele que morreu por mim, eu amo aquele que me comprou. Eu poderia ser livre, mas que nada. Eu quero é continuar sendo servo, eu quero é continuar servindo, eu quero é continuar sendo dele, porque servi-lo é melhor do que a vida, porque servi-lo é melhor do que a liberdade, porque pertencer a Ele é melhor do que ter essa falsa liberdade de achar que eu mando na minha própria vida. Quantos escravos de Jesus tem aqui nesta noite? Quantos servos voluntários tem aqui nesta noite? Aleluia. Antes que o grupo de louvor nos conduza em adoração, eu quero convidá-lo, eu quero desafiá-lo a nesta noite reafirmar diante de todos e sair daqui com o compromisso de publicamente viver essa decisão. Eu quero servir a Jesus, eu não quero ser livre,
Eu não quero ser dono da minha vida. Eu não quero mandar em mim. Eu quero servir a Jesus. Se você tem coragem e já reafirmou esta verdade nesta noite, faça uma breve oração comigo. Querido Senhor, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Uma palavra que nos chama a uma decisão. Uma palavra que balança as nossas estruturas. Que nos convoca a uma decisão segura. Mas eu quero dizer-te, Senhor, eu te amo de todo o meu coração. Decidi te servir por amor. Não trocaria ser servo teu por nada nesta vida. Eu te amo. E por te amar, decidi entregar a minha vida a ti. Agora ajuda-nos a viver esta fé todos os dias. Diante do mundo, diante da sociedade. Ou mesmo quando estivermos sozinhos diante das telas. Ajuda-nos a viver esta decisão que hoje tomamos e publicamos aqui. Eu quero ser servo teu. Eu quero te servir por amor. Eu quero pertencer. Eu não quero ser livre. Eu quero ser teu servo. E declaro isso de coração, confiando que o teu Espírito imprimirá em mim as tuas marcas e nos dará graça para vivermos esta decisão todos os dias, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Assim oramos, Senhor, e porque te amamos, declaramos isso e te agradecemos pelo que tu fizestes por nós, no nome de Jesus. E amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.